para a humanidade. E hoje, dando sequência nesses temas conceituais aqui da nossa igreja, nós vamos ver à luz da palavra o que é uma igreja, né? Então, o que é uma igreja segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Na teologia, né, nós aceitamos a ideia de que a igreja ela surgiu em Pentecostes. E quem faz a primeira citação de igreja na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, que quer dizer o seguinte, é assembleia, ou chamados para fora. Então, igreja somos nós igreja é a comunhão entre os meus irmãos. Igrejas chamados para fora, para pregar a verdade, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, este conceito de igreja que nós temos hoje, esse conceito de igreja que é quatro paredes, a qual eu vou uma ou duas vezes por semana, está errado. A igreja somos nós, e nós temos que levar a igreja conosco para todos os lugares. Amém, queridos? Tranquilo? Amém. Então vamos lá. E a palavra a qual vai alicerçar aqui a nossa reflexão está lá em Mateus 16, de 18 a 19. É isso aí. Está escrito assim, Jesus Cristo afirmando, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades é inferno, tá, irmão? Não quer dizer aqui, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Glórias a Deus. Oremos então, irmãos. Senhor, Santo Deus, Pai misericordioso e bom, aqui estamos, Senhor, aqui está o teu povo, Pai, sedento pela tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama, Pai, a tua palavra santa, Pai, fielmente, Pai, as Escrituras, Senhor, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, seguir aquilo que é o teu desejo, Pai, amando uns aos outros, Senhor, e pregando a tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para que seja pregada a tua palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então nós vimos aqui, então, nessa breve introdução, que a igreja, ela surgiu no coração de Deus, né? E ela surgiu para a comunhão dos cristãos. E a igreja, ela tendo surgido para a comunhão, ela não surgiu para que fosse uma seita, onde formasse grupos radicais, ou ainda mais, um clube, onde nós vamos ali como um programa de fim de semana. Olha, domingo então eu vou para a igreja. Não, não é assim. A igreja, chamados para fora, quer dizer o quê? Nós somos igreja e a igreja tem que estar conosco em todo o tempo, né? Este espaço aqui que disponibilizam nos lugares, esse espaço é para a comunhão, e nós já veremos isso mais para frente. Então, a definição de igreja, alguns teólogos definem igreja como um grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo, né? E por isso foram salvas por Ele. E essas pessoas compartilham a vida adorando a Deus e servindo uns aos outros. Eu comentei com vocês que eu venho da Igreja Batista, e na Igreja Batista tem um pastor americano chamado Rick Warren, em que ele define igreja como um grupo de cristãos que se comprometem juntamente em serviço e adoração para cumprir o propósito de Deus na terra. Então Deus tem um propósito para cada um. E por que Ele criou a igreja? Porque lembra na primeira reunião onde nós falamos, olha, aqui nós temos conhecimentos diferentes e de iguais importância, porque eu complemento meu irmão me complementa, e assim nós ficamos mais fortes. Então é irmão com irmão, e não irmão contra irmão. Ser igreja é irmão com irmão. Nós conhecemos
por algumas metáforas, né? Por exemplo, eu vou citar aqui as 3 mais conhecidas. A primeira metáfora é que igreja é a noiva de Cristo. Vocês já ouviram isso? A noiva do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Porque está lá em Efésios, né? Então em Efésios 5, de 31 a 32, Paulo afirma, né, no versículo 31: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então isso quer dizer o quê? Que assim como o homem deixa a sua casa, a sua família, para unir-se à mulher, e a mulher deixa a sua casa e une ao seu marido para formar uma só carne, a igreja, ela quer o quê? Que nós deixemos o mundo e nos unimos a ela, né? Como um casamento. E neste casamento, nós vamos aguardar a vinda do noivo. Jesus Cristo prometeu que um dia Ele voltaria para buscar a sua igreja. E um dia o Senhor Jesus voltará e nos levará para o casamento eterno, cheio de bênção e de paz, irmãos. E aí vamos para o casamento eterno junto com o Senhor Jesus. A segunda metáfora é que igreja é a casa de Deus. Então, a igreja é o templo, né, do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E o que diferencia o templo do Espírito Santo da igreja? Porque a igreja, ela vai se tornar realidade quando há comunhão entre os irmãos e ao agir do Espírito Santo. Lembra da história? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente? Isto é ser igreja, irmãos. Amém? Lá em 1 João 1,3, ele afirma: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Terceiro, então, a terceira metáfora é que igreja é o corpo de Jesus Cristo, né? Isso significa o quê? Que Cristo é o cabeça da igreja. Nenhum líder religioso é maior que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja, e abaixo dele não existe hierarquia. Todos abaixo do Senhor Jesus Cristo são iguais. Então acaba com esse negócio de ficar idolatrando homens, seja quem for, líder religioso que for. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, e abaixo dele todos nós somos iguais. E lá em Colossenses 1,18, Paulo afirma o seguinte: que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então Cristo é o cabeça da igreja, e nós, os filhos de Deus, somos os membros, os braços, as pernas, e que complementamos então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós vimos aqui que, sem dúvida nenhuma, a igreja, ela não é uma criação humana. Deus ama a igreja desde a criação, e nós devemos amá-la como Cristo a ama. E infelizmente o que tem acontecido é que algumas instituições, elas se apoderaram do nome igreja. Isso está errado, porque elas estão dividindo os cristãos. Veja só, quantas denominações religiosas, e o pior, concorrentes. Como pode um cristão de uma denominação falar mal de um cristão de outra denominação? Sabe, irmão, o fato dele frequentar uma outra denominação religiosa não me torna inimigo dele. Muito pelo contrário, nós somos livres em Cristo Jesus, né? Então, não é a vontade do Pai. Então, a nossa opinião a respeito das coisas, ela nunca deve ser maior que o amor que nós temos um pelos outros. Amém? E algumas pessoas, né, mal intencionadas, elas vêm usando a igreja com os tempos, e infelizmente a igreja vem perdendo a credibilidade, porque elas usam a fé dos irmãos em benefício próprio, usam os recursos ofertados para fins de enriquecimento próprio, poder e influência. E nós, como cristãos, nós devemos estar atentos a isso, porque não devemos participar e nem financiar
igrejas, as instituições que não têm transparência em suas administrações. A nossa responsabilidade, amados, ela não acaba quando eu frequento apenas, ou quando eu ajudo, ou quando eu oferto. Nós cristãos temos a obrigação de cuidar da igreja, para que ela siga sempre no caminho das Escrituras e de forma coerente e lícita. Vocês têm toda a liberdade, se algum dia eu falar alguma bobagem, de chegar em mim e falar: olha, Rodrigo, cara, não entendi o que você falou, não concordo com o que você falou, e nós vamos conversar abertamente e tranquilamente, e isso servirá para que nós possamos crescer em Jesus Cristo. Não como por aí, que infelizmente muitas vezes nós procuramos os pastores para conversar e tem que marcar a hora. Nós não temos acesso porque se tornaram verdadeiras personalidades ali, quase que intocáveis, e isso está errado. Isso está errado, porque Jesus Cristo, que é o dono da igreja, Ele está disponível para nós a todo tempo, quando nós dobramos o nosso joelho e oramos a Ele. Por que o homem então deixa o ego e a vaidade subir a tal ponto, irmãos? Nós devemos cuidar disso. A igreja, né, ela é um presente de Deus para nós, e ela não deveria ser envergonhada pelas pessoas que desejam obter vantagens, irmãos. Portanto, busquem, se informem, cuide, vigie, ore e participe da tua igreja local, irmãos. Uma das coisas que acontecem, né, no sistema religioso são condicionamentos. Então, algumas igrejas, elas impõem algumas condições para que os cristãos a frequentem. Por exemplo, tem igreja que você tem que ir com certo tipo de roupa, né? Tem igreja, por exemplo, que se você vai passar a ser membro, você tem que, por exemplo, dizimar. Se você não dizimar, você não pode ser membro. Muitas vezes é coagido por isso, né? Para participar de um ministério, puxa, eu tenho um desejo de cantar no louvor, olha, só depois que você se batizar, né? Ou fazer algum trabalho ministerial e etc. E então eu quero abordar aqui hoje dois desses principais tópicos e ver que perante a Bíblia eles não fazem sentido, né? E o primeiro talvez o que cause maior desconforto na igreja, que são os dízimos. Há 8 anos atrás, quando voltei para a igreja, meus amigos olharam para mim e falaram assim: poxa, Rodrigo, você virou crente? E eu falei: sim. Falei: então você está dando dinheiro para o pastor? Vocês entendem, irmãos? E não é, infelizmente a igreja ficou rotulada por isso, por pessoas más. E muitas vezes eu preguei sobre dízimo na igreja, muitas vezes mesmo. E muitas vezes, por falta de entendimento, eu usei uma palavra que está lá em Malaquias 3,10, que nós vamos ler aqui agora. E vejam como é importante estudar a palavra para não falar bobagem, irmãos. E diz assim essa palavra de Malaquias: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Veja só, essa palavra aqui, eu usei ela inúmeras vezes, é meio que uma palavra clássica, né, para justificar a cobrança dos 10% dos recursos que os irmãos ganham. Vocês lembram na reunião anterior onde eu falei: olha, cuidado com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele, em sua maior parte, ele é dedicado aos judeus daquela época, contexto e cultura. Lembram disso? E essa é uma palavra clássica dessa. Por quê? Porque se nós continuarmos a leitura de Malaquias 3,10, no capítulo seguinte, Malaquias 4,4, ele vai dizer o seguinte: então lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Então veja só, naquele tempo o dízimo era arrecadado para o sustento do templo, né? E para o cuidado dos órfãos e viúvas. Portanto, usar esta palavra de Malaquias 3,10 para forçar a barra, ela não está correta. Lembrando que o profeta Malaquias foi o último profeta, né,
depois de Malaquias houve um silêncio de Deus por 400 anos. Então esta palavra de Malaquias foi escrita 430 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo. E infelizmente, né, líderes religiosos, e me coloco nessa condição porque de uma forma ou outra eu tinha me tornado um líder ali religioso e usava esta palavra por ignorância, por pura ignorância da minha parte. Outros usam por maldade mesmo. Mas, irmãos, nós temos livre acesso à palavra de Deus, sabe, meus queridos? Portanto, julguem a si mesmos, estudem, se esforcem, irmãos. Sabe por quê? Porque o ruim de frequentar a igreja como programa de fim de semana é que eu fico à mercê do que o líder religioso está passando. E infelizmente nós não conhecemos o homem, né? Principalmente quando ele depende ali da arrecadação do templo para sustento próprio. Então, querendo ou não, ele vai forçar a barra para tentar arrecadar um pouco mais. Então, meus queridos, que sejamos livres de verdade, né? E que possamos usar a Bíblia como referência sempre e sabendo interpretá-la. E é aí que entra a igreja, na troca de informações, na conversa sobre a palavra de Deus. Às vezes eu converso muito sobre a palavra com a Fabiana e muitas coisas nós discordamos, mas eu entendo que essa discordância é boa. Paulo lá em Coríntios, ele diz assim: olha, tenho visto que, né, Paulo nessa palavra, nós vamos abordar na próxima reunião, ele está se referindo à reunião de Santa Ceia, na verdade de ceia, né, que virou Santa Ceia com o tempo, e ele diz assim: eu vejo que há diferença entre vocês, mas isso é bom, isso até certo tempo é bom, porque assim eu sei quais de vocês são os escolhidos. Então a divergência de pensamento, o questionamento, ele é bom. Então, amados, questionem, não entendeu? Pergunte, busque, isso é edificante para a igreja do Senhor, amém? Então vamos lá. Então a gente pega essa palavra, por exemplo, de Malaquias 430 anos atrás e usamos ela para forçar o dízimo, e ignoramos uma palavra do apóstolo Paulo, escrita 55 depois de Cristo, que é a nossa referência, a vinda, né? O nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele mudou tudo na vida do cristão, ele mudou tudo. Então nós precisamos entender, virar a chave, que o Antigo Testamento ele serve como referência, boa e mal, mas o que rege a nossa vida é a graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscitou, e é por isso que nós cremos nele. Isso mudou tudo. E olha só o que o apóstolo Paulo afirma lá em 2 Coríntios 9:7. Isso sim, de forma coerente com a graça. Ele diz assim, que cada um deve contribuir conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, amados, é errado usar Malaquias 3:10 para justificar a obrigatoriedade do dízimo, né? E esse tema é bastante polêmico, mas eu reafirmo que respeitamos todas as interpretações. Mas aqui, nesta igreja, nós vamos pregar a palavra como ela é, de forma fiel às Escrituras. E, inclusive, a maneira de se ofertar aqui ocorrerá de uma forma diferente, tá bom? Então, o que eu tenho o que eu falo para os meus amigos de outras instituições é: respeite as regras da sua instituição. Se a sua instituição, a qual você frequenta, ela diz você tem que entregar o dízimo, então, irmão, seja coerente, seja verdadeiro com você mesmo e entregue o dízimo. Porque se você não concorda e fica em rebeldia, você estará pecando. Então, se é para conhecer e não fazer, é melhor não conhecer. Amém? É mais coerente. E sempre lembrando que Deus, né, para Deus não há mais obrigação. Porque Deus, Ele não quer 10% do nosso dinheiro, Ele quer 100% do nosso coração. E é diferente. Se eu tenho que fazer conta, é lei. Quando eu oferto com amor, com o coração, aí sim eu estou seguindo o princípio da graça do Senhor Jesus Cristo.
Portanto, amados, por não ter fundamentação bíblica, e não há em nenhuma das passagens as quais usam para sustentar a obrigação do dízimo, né? Aqui, obviamente, que não haverá esse tipo de coisa, tá bom, amados? A igreja, obviamente, né? A igreja na comunidade, ela tem uma obrigação social. E nós não vamos fugir disso, né? Por quê? Porque cuidar de quem precisa também é obrigação dos cristãos. E nós, obviamente, temos que ensinar isso. O cristão, ele deve ser grato e ele deve estar atento, né, ao cuidado com os necessitados. Então, os órfãos, as viúvas, ou seja, todos aqueles que necessitam, a igreja deve prestar assistência, independente de se dele frequentar a igreja ou não. Ele é um filho de Deus. Vamos lembrar que lá em Romanos 14, Paulo diz: olha, por que julga o teu irmão? Né? Porque Cristo morreu por você, mas morreu por ele também, independente do que ele faça. Então nós precisamos seriamente deixar de julgar e passar a amar mais. Isso é o que vai fazer diferença no mundo, meus queridos. Então, como é que vai funcionar essa parte de oferta aqui? Pois bem, então primeiro nós vamos verificar aqui se alguém da igreja está precisando de alguma assistência, né, dentro da igreja. Portanto, se alguém dentro da igreja precisar de alguma assistência emergencial imediata, nos procure e nós vamos conversar a respeito para entender a situação. E aí sim, né, procurar uma saída definitiva para o problema. Não havendo, e eu espero em nome de Jesus que isso não aconteça, mas se acontecer nós vamos assistir. O que nós vamos fazer? A nossa obrigação social, ela vai além da igreja. Então, eu vou pegar provavelmente o Pix de alguma instituição de caridade. E como é que vai funcionar isso? Qual será o critério para a escolha dessa instituição de caridade? Eu vou colocar no grupo da igreja. Portanto, se você não faz parte do grupo, entra no grupo do WhatsApp da igreja para que você possa participar. Então nós vamos colocar lá: olha, a instituição GAAC, temos aqui um asilo e temos aqui um orfanato. Então, amados, esse mês nós vamos ajudar quem? Vamos ajudar um orfanato. Então eu vou ligar lá, se der tempo eu vou lá visitar, pego lá o Pix, o QR Code, vou colocar na parede, e aí os irmãos fiquem à vontade para contribuir, ofertar direto na conta deles, sem intermediário, para que não haja nenhum tipo de desvio da quantia ofertada. Tá bom, meus queridos? Os cristãos têm dever social e nós não vamos fugir disso. Aqui nós não teremos caixa, né? Caixa para acúmulo de recurso. Por quê? Porque essa igreja ela funciona na nossa casa e a despesa ela é muito baixa, graças a Deus. E nós conseguimos custear esse custo com o nosso trabalho, meu e da minha esposa. E isso nós ofertamos ao Senhor como gratidão a tudo que Ele tem feito conosco pela nossa vida. Já em igrejas que tem custo, tá, amados? Por exemplo, a igreja tem aluguel, a igreja tem salário de pastor, a igreja tem custos fixos, aí sim, aí não tem jeito. Eles devem trabalhar com caixa, não é errado trabalhar com caixa. Por quê? Porque a igreja ela tem obrigação de pagar as contas em dias, né? Então elas aí sim tem que fazer caixa. Então eu não estou dizendo que pelo fato de aqui não ter caixa, não vai haver caixa que seja errado. Pode haver caixa, mas desde que a prestação de conta seja de forma transparente e clara. Alguma dúvida, queridos, a respeito disso, de ofertas? Tranquilo? Tranquilo, Lulu? Tranquilo. Amém. E a segunda condição, que é o batismo, né? E eu quero aqui ler com vocês uma conversa entre Jesus Cristo e o fariseu, líder do fariseu Nicodemos, que está lá em João 3, de 2 e 5 e depois de 7 a 8. E que Nicodemos fala então para Jesus Cristo.
Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. 4. Então pergunta Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Então responde Jesus: digo a verdade, ninguém pode segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Perdão. 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí no 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Essa é a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que tem que ficar bem claro é que o batismo, o ato de se batizar por si só, ele não salva, tá, irmãos? Ele não salva, e nós temos um exemplo muito claro disso, de Jesus Cristo na cruz, sendo crucificado junto com 2 ladrões. Conhece essa história? Em que um dos ladrões reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. A condição para a salvação é reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus. O ladrão reconheceu Jesus Cristo e falou: olha, este é o Filho de Deus, nós merecemos estar aqui. Ele não. E Jesus Cristo responde para ele: olha, ainda hoje nos veremos no paraíso. Então ele não foi batizado e foi salvo. Então o ato de se batizar por si só não salva. Mas então por que se batizar? Por quê? Vamos ver lá o que está escrito em Marcos 16, de 15 a 16. Então Jesus Cristo disse, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja só, e aí nós podemos questionar, mas espera aí, esta palavra então não é só para os judeus? Não é. Não, então nós temos que nos atentar a vão pelo mundo todo. Então batismo é uma ordenância para o mundo todo, diferente do dízimo que era para o povo de Israel, ou seja, judeus. Amém, queridos? E o batismo, o que seria o batismo? O batismo ele é uma confissão de fé pública. Então o que acontece ali? Aquela pessoa que se batiza diz para a comunidade: olha, eu nasci de novo para uma nova vida, eu me arrependi dos meus pecados e agora eu vou andar segundo a palavra de Deus, Portanto, irmãos, nós vamos também batizar, porque é uma ordenância do Senhor Jesus Cristo. Se você não for batizado e entender a grandeza do Senhor Jesus Cristo e decidir por se batizar, nos procure. Nós vamos andar um tempo juntos e eu vou me dedicar a estudar a palavra com você, com o candidato do batismo, para que entenda quem é o Senhor Jesus Cristo, para que não batize apenas por batizar. Nós aqui não vamos ficar contando, olha, batizamos quantas vezes eu tive que fazer relatório, quantas vezes em campanha, eles me cobravam assim: Rodrigo, quantas pessoas aceitaram Jesus Cristo? Gente, 80% das pessoas que aceitam a Jesus Cristo na igreja, pelo apelo do pastor, não voltam para a igreja, aceitam a Jesus Cristo simplesmente por emoção. E não é assim. Paulo diz: culto racional ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo racionalmente, entendendo que o caminho dele é bom, que a palavra dele é boa, que a palavra é água viva, direto da fonte do Senhor Jesus Cristo. Então eu aceito caminhar com Jesus Cristo, porque eu entendo que os mandamentos do Senhor são importantes para a minha vida e edificarão a minha vida, a minha casa e a minha família. Ninguém, obviamente que na Bíblia, no Novo Testamento, você não vai aprender nada de ruim, mas esse entendimento cabe a cada um racionalmente, tá bom? Referente ao apelo,
eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito, porque quando eu frequentava a igreja e eu ainda não tinha aceitado, eu levantado a mão, né? Quando o pastor fala, olha, quem que aceita Jesus, levanta a mão. E eu me sentia constrangido, cara. Eu me sentia muito constrangido. Parece que ele estava ali querendo, forçando uma barra. E não é assim. O Evangelho, ele não é forçando a barra, queridos. O Evangelho é uma proposta de vida, uma filosofia de vida que precisa de entendimento, precisa de coração e precisa de racionalidade. Então, obviamente que a palavra de Deus diz, né? Se você confessar Jesus Cristo com a sua boca, né? Ali escreverei o teu nome no livro da vida e ali andarei contigo. Então, se você sentir que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo racionalmente, né? Nos procure durante o culto e nós vamos orar por você em nome de Jesus, sem forçar a barra, sem constranger ninguém. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. A igreja, meus queridos, né? Isso que nós vivemos aqui na igreja, essa reunião, ela tem que fazer parte da nossa vida. E quando eu ia para a igreja, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu via, por exemplo, que alguns irmãos tinham vida boa, tinham vida abundância, tinham paz. E não estou nem dizendo de dinheiro, tá? Às vezes uma pessoa muito simples, mas que tinha paz, cheia de paz. E eu via outros cristãos que 10, 15, 20 anos ali de igreja, cara, e vivia na prova. E eu não entendia aquilo. Eu lembro bem, uma vez um pastor amigo meu, pastor Wagner, ele disse assim, olha irmãos, ele é muito espontâneo, ele é uma bênção de Deus. Ele disse assim, olha irmãos, se o crente vive muito na prova, fique esperto, porque coisa errada tem. E aí eu falei, rapaz, então não é só eu que penso essas coisas, né, cara? Porque por que isso acontece? Por que as pessoas vão para a igreja e a vida de algumas muda e outras não? Pois bem, eu não posso simplesmente dizer que eu sou cristão e eu não posso fazer isso porque não me convém, né? Eu preciso entender que não é assim que funciona. A nossa presença no culto 1 ou 2 vezes na semana não justifica o nosso pecado. Quer ver só? No meu tempo de escola, faz um tempinho, obrigado amor. No meu tempo de escola, eu tinha uma grande dificuldade numa conta, para fazer uma conta que se chamava equação de segundo grau. Cara, isso foi o meu fantasma durante a 7ª e 8ª série. E não entrava na minha cabeça ao ponto de, na 8ª série, só eu ficar de recuperação em matemática. Cara, eu não entendia, porque a equação de segundo grau é uma conta, óbvio, extensa, mas que, assim como tudo na matemática, provém de contas básicas, né? De contas básicas da matemática que eu sabia fazer, mas quando juntava tudo dava ruim, meus irmãos, dava ruim. E eu não entendia. Eu falei, mas Senhor, por que isso não acontece? E uma amiga minha, quem esteve aqui na primeira reunião vai lembrar da Paula, que disse que eu não podia trabalhar de sábado. Ela era muito boa em matemática e ela começou a me ajudar, e ainda assim não conseguia entender. Mas dá para a gente relacionar isto com a igreja, porque quando que eu mudei isso? Quando você vai para a escola, isso vale para os mais jovens aqui. Quando você está na escola, você, ao sair da escola, você deve levar a escola com você. A escola ela não pode ficar lá, principalmente quando somos jovens, a nossa responsabilidade é com a escola. Então, se eu levo a escola comigo, eu continuo pensando naquilo o dia inteiro. E é igual à igreja. Tem gente que vai para a igreja e fala, olha, já cumpri o meu papel. Agora eu vou meter o pé. Sai da igreja e volta a fazer as coisas que não estão alinhadas com o desejo do Senhor Jesus Cristo, o direcionamento do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, a vida não muda. Então você frequenta a igreja por 10, 15, 20 anos e não tem mudança na vida, não tem paz.
né? Lembrando que quando nós entendemos ao Senhor Jesus Cristo, nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, isso é uma confissão de fé, né? A nossa fé, ela aumenta, e o olhar de fé, ele não muda o problema, ele não muda a circunstância, mas ele muda o nosso olhar a respeito do problema, e por experiência própria, irmãos, isto te dá paz. Duas pessoas com o mesmo problema, uma cristã, outra não, o cristão encarará o problema, o desafio com paz, ele não vai se afligir. A palavra de Deus nos guia e diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Então, amados, levem a igreja com vocês. Tudo isso que nós estamos tratando aqui são conceitos básicos do cristianismo que se perderam no tempo, foram se distorcendo, né? Lá em Malaquias, lembra Malaquias 3,10 que nós conversamos? Por que Malaquias teve que dar aquela palavra, né? Lembrando que o templo ele foi destruído no ano 70 após Cristo, mas Malaquias teve que chamar a atenção: olha, traga o dízimo ao depósito do templo. Por quê? Porque com o passar do tempo o povo relaxou, né? Havia uma série de rituais, uma série de regras que deveriam ser seguidos, mas com o passar do tempo a gente relaxa. Eu quando namorava com a minha esposa, eu mandava mensagem para ela todo dia, uma mensagem carinhosa ali. E há quanto tempo eu já não faço mais isso? Porque caímos na rotina. Amados, nós precisamos nos policiar. Essas coisas fazem diferença. Eu não posso, eu preciso seguir a palavra de Deus com consistência. Porque o frequentar a igreja sem mudar a atitude não vai me trazer paz e não vai me trazer vida em abundância, irmão. Então, levem a igreja com vocês, queridos, para onde forem. Portanto, queridos, mesmo assim, levando a igreja conosco, né? Nós ainda assim, nós podemos cometer erros, podemos nos desviar em algum momento. E qual é o papel da igreja nesse momento? Não é de julgar, não é de apontar o dedo. Se alguém porventura se desviar, tranquilo, nós estamos aqui, vamos acolhê-lo, vamos abraçá-lo, vamos recuperar. Sabe, irmãos, muitos cristãos não voltam para a igreja com medo do julgamento dos seus irmãos, e isso está errado. Nós vamos bater muito aqui em julgamento. Nós não devemos julgar, nós devemos acolher, amar e crescer em Jesus Cristo. Portanto, amados, leve sempre a igreja do Senhor contigo, no seu coração e na sua mente. Aplique os ensinamentos cristãos na sua vida e tenha paz. Seja grato a Jesus Cristo pelo sacrifício dele. Não leve a vida apenas do modo em que ela se apresenta. Tenha gratidão, porque sabe por quê, queridos? Quando nós temos gratidão no coração, quando nós temos reconhecimento por tudo que Jesus Cristo fez por nós, nós conseguimos sustentar o otimismo, né? Ou seja, quando temos gratidão, o otimismo é sustentável. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o mundo, Ele se sacrificou por nós, e Ele não quer nada de ruim para nós. Tudo o que Ele ensina é bom, e porque ainda assim nós insistimos em não dar ouvidos. Então parece que nós aprendemos isso com o tempo, né? Passa-se o tempo, e aí é que nós aprendemos. Mas principalmente os jovens, queridos, sigam pelo caminho que é certo, não aceitem o errado, sejam éticos, sejam firmes com o que é certo, levem isso como filosofia de vida para vocês, para que vocês possam ter uma vida plena e em paz. Amém, queridos? Amém. Perdoe, já passei do horário já um pouquinho aqui, mas vamos lá rapidinho então. Eu ia falar sobre ceia, mas então na próxima a gente fala sobre ceia. Então vamos agora para qual que é o papel, né, da igreja na sociedade. Pois bem, por que nós estamos aqui e abrimos este local para pregar o Evangelho?
Porque a igreja, né? A igreja, a comunhão, nossa comunhão na sociedade, ela tem a obrigação, né? Ela tem o papel de ensinar a palavra de Deus, cuidar dos necessitados e oferecer um acesso fácil para aqueles que desejam aprender a palavra de Deus, né? Para que a comunidade por inteiro saiba da vontade do Pai, além da comunhão promovida pela igreja, né? Em muitas igrejas em que eu ia, como foi, por exemplo, na casa do seu Ronaldo, no PG, na sexta-feira, a palavra foi uma bênção, mas a hora da comunhão, cara, ela é maravilhosa. A hora que nós tomamos um café, que nós conversamos sobre as coisas da vida, isso é bom, nos traz intimidade, nos faz sentir queridos, nos aproxima. Isso é comunhão, isso é dom de Deus. O Espírito Santo habita na comunhão dos irmãos. Então, amados, a igreja, ela obviamente, ela deve dar exemplo de comportamento baseado no exemplo de Cristo, né? Amando o próximo e não entrando em discussões desnecessárias, porque o corpo de Cristo deve cuidar um dos outros, e todos cuidando da igreja que é do Senhor Jesus Cristo. E cuidar dos outros não é somente em assistência social, né? Ou assistência emergencial. E algumas instituições usam justamente essa assistência social por meio de distribuição de cestas básicas como uma forma de, além de prender membro, né? Porque aquele cristão, aquela pessoa que está ali recebendo a cesta básica, ela não vai sair da igreja porque ela está recebendo ali uma assistência, e ela usa isso também para justificar muitas vezes a cobrança do dízimo. Então o pastor fala: olha, se você não dizimar, como é que nós vamos ajudar as pessoas? E isso está errado, não é bem assim que funciona. Então nós precisamos entender, a igreja, ela com o passar do tempo, né, a igreja, que eu falo instituição, ela errou muito com a população. Não à toa, nós vimos os números na reunião passada, de 1980 para cá, existem no Brasil 15% a menos de cristãos. Agora, isso é incoerente, porque nós acabamos de falar que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que estamos perdendo cristãos? Justamente por isso, maus líderes que têm pregado a palavra de forma errada, meus irmãos. Então, estude, creia, questione sempre, irmão. Não é pecado questionar. Então, amados, a função da igreja na sociedade, resumindo, na comunidade, é oferecer um simples e fácil acesso à palavra de Deus. Então, graças a Deus, né, sempre por onde eu passei, sempre teve muita igreja. Lá na cidade de Tiradentes, onde minha mãe tem um comércio, nós brincávamos que era assim: um comércio, uma igreja, um boteco, uma igreja, um boteco, uma igreja, um boteco, e assim ia. Ou seja, Deus tem dado acesso fácil à sua palavra. Nós que muitas vezes viramos as costas para o Senhor em não querer aprender a beber da água da fonte que é viva, aquela água que entra no nosso coração e nos dá ânimo de viver. Então, queridos, este é o papel da igreja, tá bom? Não é da assistência social, óbvio que faz parte, tá bom? Mas o papel da igreja é pregar a palavra do Senhor fielmente às Escrituras. Amém? Amém. Então, queridos, indo para o final aqui, a igreja, né, ela que vem sendo formatada desde Abraão, né, quando Deus falou: olha, Abraão, de você farei uma grande nação, e ela vem sendo formatada de lá até aqui. No Brasil, a igreja, a igreja, principalmente a igreja protestante, ela é bem recente. Ela teve um boom mesmo, né, com o pessoal da Igreja do Brasil para Cristo em 1950. Então, se nós olharmos, né, em 1980, 95,6% dos brasileiros se declaravam cristãos católicos, né? Ou seja, quase toda a população brasileira era católica. E
Com este boom nos anos 50 do protestantismo, a igreja ela vem crescendo, ela vem questionando muitas coisas, e isto é bom. Isto é bom, o questionamento é sempre bom. Portanto, irmãos, não aceitem imposições. Viver na graça é entender por amor. Viver na graça é fazer o bem porque eu amo o meu irmão, e não fazer o bem porque o meu irmão pode ser útil para mim. Esta é a diferença entre a lei e a graça, que nós vamos tratar na próxima reunião. Amém, queridos? Já falei demais hoje aqui. Então, amados, que o Senhor abençoe a todos, viu? Em nome de Jesus Cristo, oremos. Senhor, Pai misericordioso e bom, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, muito obrigado pela forma que o Senhor tem nos guiado, Senhor. Pai, mantenha a Tua igreja, Senhor, firme, Pai, no Teu propósito, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encha o nosso coração e encha a nossa mente, Senhor. Que possamos meditar na Tua palavra, Senhor, de dia e de noite. Que possamos levar a Tua igreja, Pai, conosco. Para que ela não seja apenas um programa de fim de semana, e sim uma filosofia de vida, Pai. Trata, Pai, no coração, dá ânimo, Senhor. Renova, Pai, as esperanças, Senhor. Para que a Tua glória seja refletida em nossa face, Senhor, e onde quer que chegamos seja declarada: chegou ali uma pessoa de Jesus Cristo. Pai, abençoe a cada um, eu oro em nome do Senhor